a troca no comando da Caixa Econômica Federal. O Lula demitiu a presidente da Caixa, a Rita Serrano. Quem comanda o banco agora é o economista Carlos Antônio Fernandes, indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O Centrão estava de olho nesse cargo fazia meses e conseguiu em troca de apoio ao Lula no Congresso. Aí, na despedida, a Rita Serrano criticou a misoginia, mas preservou o Lula, não falou do Lula. Quando ela assumiu o banco, no começo do ano, comemorou o número de mulheres na diretoria da Caixa. Presidente, eu vim aqui anunciar para o senhor, primeira mão, que a Caixa é o primeiro banco brasileiro e um dos poucos do mundo, e uma das poucas empresas, inclusive do Brasil e do mundo, a ter hoje a maioria de mulheres na alta administração. Dos 12 vice-presidentes que nós temos, 6 são mulheres e comigo na presidência são 7. E isso é graças ao seu governo, à sua política de defender a igualdade de gênero, o salário igual, o respeito à diversidade. E é um fato inédito, né? No Brasil é um fato inédito e nós estamos muito felizes na Caixa com a sua orientação e com certeza com essa política a inclusão nesse país vai ser de verdade. Parabéns, eu espero que logo você tenha as 12 mulheres. Acho que não vai rolar, não, porque o Arthur Lira está de olho em vice-presidências, em cargos de diretoria, então ele não sossegou ainda não. Esse negócio de 12 mulheres, aliás, é melhor a gente nem contar mais o número de mulheres no governo do Lula, que está ficando chato. E aí, em entrevista na sexta-feira, o Lula disse o seguinte: o Centrão tem mais de 100 votos e eu precisava deles. A Caixa, então, entrou nesse negócio, né? E o PT se articula para que políticos possam ser indicados para cargos na Petrobras. Tem liminar do Ricardo Lewandowski, né, na época ainda estava lá no STF, né, contra a lei das estatais, que impediria isso, né, que políticos fossem indicados para estatais. Tem o Estatuto da Empresa, que também não permite indicação política, e o PT está ali, né, brigando para alterar esse estatuto. É um desastre completo. E nessa entrevista na sexta, o Lula jogou o Fernando Haddad para escanteio. Disse que o país não precisa zerar o déficit em 2024 e ainda chamou o mercado de ganancioso. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Costa, vou começar por você. O Lula ainda não entendeu, ele não consegue ver o mundo real, esse estado indutor, né, de crescimento, fomentador de crescimento e desenvolvimento. Isso aí nunca deu certo. Ele gasta, ele gasta, ele gasta. E recusar déficit não tem nada de ganância, né, Costa? Ele está sabotando o Brasil, como descobriu até a Folha de São Paulo, né, o jornal militante que sabota o jornalismo há tantos anos, fingindo não saber quem é o Lula. Como temos o Leandro como convidado hoje, a parte de mercado, eu vou deixar até mais para ele, que eu parei há muitos anos nesse setor e ele continua. Mas vamos lá, né? Tentando ligar as duas coisas. A esquerda vive de narrativas, de discursos fofinhos, né? Da visão estética de mundo, a tirania da visão, como diria Thomas Sowell. Isso junta os dois assuntos ligados ao Lula, por quê? Porque no começo é aquela coisa, feminista quer mais mulheres no governo. Agora, se indicarem a Ana Paula Henkel para o lugar da Moza, que já foi escanteada também, aí a turma da esquerda ia ficar empolvorosa e ia fazer tudo para boicotar, né? Então não é qualquer mulher. Mas isso denuncia o quê? Isso denuncia uma visão pré-concebida da política identitária, que chama de diversidade aquilo que eles definem arbitrariamente, por exemplo, o sexo, né? E vai gerar problema até com a turma trans, porque se o homem disser que a mulher vale ou não vale, como é que fica?
Mas deixando isso de lado, né? E outros tipos de diversidade? Por exemplo, quantas pessoas com uma visão mais conservadora tem na gestão do Lula? Seria um item de diversidade ou não? É uma característica de diversidade. Então, diversidade é uma palavra que pode significar muitas coisas e, ao mesmo tempo, nada, que é o que representa na boca da esquerda, né? Defendemos a diversidade em si. Mentira. Defendem mais esquerdistas aparelhando tudo e aí definem isso como diversidade. Eu vim de um acampamento hoje com um monte de gente e conversava com um executivo de uma grande empresa de tecnologia, cyberterrorismo, né? Cybersegurança, desculpa, e a área dele específica. E ele me dizia, olha, existe um déficit de milhões de pessoas nessa área, é uma área muito específica, fazer engenharia de computação voltada para segurança cibernética, blá, blá, blá. Quantas mulheres vocês acham que tem fazendo isso? Aí vem lá a ordem de cima, não, tem que contratar mais mulher, tem que ter mais diversidade, porque vem a pressão woke, querendo o mundo configurado dessa maneira pré-concebida. Ele tem 2 meses para preencher uma vaga. Não consegue. Não consegue. É que nem partido que tem que ter cota de mulher candidata e cria laranjas femininas, porque não consegue atender as cotas. Então, tudo isso é uma grande balela. Esse papinho de diversidade já deu. Salários, igualdade salarial. Isso é um mito. Thomas Sowell, que eu já mencionei, já rebateu essa falácia, né? Homens e mulheres não ganham de forma diferente para a mesma produtividade na mesma função. Isso é mentira. Isso é um mito de esquerdista. Assim como é um mito da esquerda que o mercado, por ser ganancioso, cobra que tenha déficit zero, e aí o Lula não consegue entregar, tadinho, porque ele, ao contrário do mercado, que é ganancioso, é um filantropo, que só faz benesse com o chapéu alheio, e ainda pega uma boa parcela dessa grana dos outros para fins próprios, né? Ele se preocupa com os pobres, com as obras, tudo uma ladainha tão patética que eu me pergunto, alguém ainda cai nisso? Alguém ainda escuta um negócio desse e fala, o Lula está preocupado com o povo, o mercado, essa entidade, né? Um CPF qualquer aí, talvez, vamos tentar ligar mais um assunto, talvez representado por um judeu, né? Que aí vai tirar logo do bueiro todos esses nazistas comunistas que estamos vendo por aí, né, no mundo. Então, é tudo isso ridículo. O déficit zero foi um compromisso do próprio governo e o Lula já está, obviamente, querendo colocar ali o Haddad de bode expiatório. Ele se comprometeu com isso. Aí a Folha de São Paulo, um jornal de esquerda, militante, diz que o Lula está sabotando o país. O Lula sabota o país desde a década de 70. Desde a década de 70 que ele está sabotando o país. A Folha de São Paulo, chamada de Foice, carinhosamente pela direita, descobriu isso agora, assim como os tucaninhos de mercado, Armínio Fraga, Helena Landau, João Dionísio Amoedo. Esse pessoal descobriu que o Lula é isso agora e estavam tranquilos com o ortodoxo fiscal Fernando Haddad no lugar de Paulo Guedes. Tudo isso é uma grande palhaçada, Lacombe. Então, eu estou muito cansado desse discursinho, dessa visão estética de mundo que não liga para a realidade. Só que a realidade se impõe. Ana, aquela história, não tem homem mais talentoso que uma mulher, mulher mais talentosa. Existem pessoas talentosas, capacitadas, honestas, isso não tem nada a ver com sexo, se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro, se é hétero, se é homossexual. Essa divisão da sociedade, a gente sabe muito bem quem prega isso desde o início, são comunistas de um modo geral, né? Os critérios podem variar ao longo da história, né? Mas essa divisão sempre foi pregada pelos comunistas, e a gente está diante disso e está ficando chato, porque eles ficam com essa historinha, desde o início do ano. Já Daniela do Vaguinho já foi, que era ministra do Turismo, que tinha ali suspeita de envolvimento com milicianos. Aliás, um amigo do marido dela foi assassinado a tiros agora, este fim de semana, na Baixada Fluminense. Ana Moser também, sua ex-companheira de seleção brasileira, também dançou. E agora a Rita Serrano, que estava lá, como a gente viu no início do ano, toda feliz, porque tinha ali 6 diretoras numa diretoria de 12, né? Aí ela dançou e é capaz de outras ali também dançarem, Ana. Mas é uma misoginia seletiva, né? Porque a gente não vê, por exemplo, as mulheres consertando as freeways aqui nos Estados Unidos às 2 da manhã. Você passa de carro 2, 3 da manhã ou 5 da manhã, porque os americanos aqui, freeway, eles, né,
principalmente aqui em Los Angeles, o trânsito é muito pesado durante o dia, então eles deixam para consertar essas freeways durante a noite. Você passa durante a noite, não tem uma mulher. Uma, mas querer ser CEO da Coca-Cola e ter ministérios e gabinetes, aí é fácil, né? Aí é fácil. Cadê a meritocracia? Onde ficou a meritocracia? A ministra do Turismo dançou, a Ana Moser dançou, que foi. Lembrando que o Ministério do Esporte foi recriado para que uma mulher, uma ex-atleta, fosse chefe da pasta e e a ladainha toda de as mulheres no meu governo. Ou seja, Ana Moser foi usada para a recriação de um ministério que é um cabide de parasitagem. Eu fui atleta profissional e afirmo, Lacombe acompanhou o esporte muitos anos. Sabe para que serve o Ministério do Esporte para o esporte nacional no Brasil? Para nada. Nada. É uma pasta puramente de desvio de recursos que deveriam ir para atletas, para confederações, 1000 esquemas de corrupção. No entanto, recriaram o famigerado ministério, colocaram a Ana Moser, depois o Lula teve que negociar com o Centrão, e além de colocar a Ana Moser para escanteio, agora a gente ainda vai ter que pagar 6 meses, 41 mil reais para uma ministra sem pasta, sem utilidade alguma. E o que você falou é interessante, Consta, porque em 2019 eu fui convidada para ser secretária de esporte do Estado de São Paulo, Livramento, ainda bem que eu falei não, logo que o Dória foi eleito governador de São Paulo, disse não, falei política não é a minha, muito obrigado, honrada pelo convite, não. E sabe quem mais me criticou, Constantino? Pois é, uma ex-ministra do esporte. Então, não quer dizer uma mulher no cargo. Tem que ser a mulher que pertença ao espectro político e ideológico dessa turma. Imprensa sumiu. A misoginia, a tal misoginia, o patriarcado desapareceu, né? Ninguém toca nesse assunto. Lembrando que a Ana Moser, assim que ela saiu do Ministério do Esporte, ela ocupou o bolsonarismo. Vocês lembram disso? Ela disse que existia misoginia no mundo e culpou o bolsonarismo. Não culpou o Lula. E agora o Lula, de novo, coloca para escanteio mais uma mulher. E essa história, né, dele falar do déficit no Brasil, da meta zero, imagina o país precisar entrar no orçamento. Imagina qual o problema do país gastar mais do que arrecada. Isso não tem problema nenhum, isso é coisa da cabeça de vocês. Mas só para deixar aqui também o que o Lacombe disse, né, logo no início da notícia, em entrevista na sexta-feira, Lula disse: o Centrão tem mais de 100 votos e eu precisava deles. Imaginem se o presidente Bolsonaro tivesse dito uma coisa dessa nos últimos 4 anos. Imaginem. E isso tudo, nós estamos em 10 meses deste governo. Fala-se muito na criação de novos ministérios para tentar acomodar tanto parasita, tanta gente do Centrão, mas o fato é que eles não querem criações, né, novas criações de novos ministérios, porque eles querem os ministérios que já vêm gordos, que já têm, né, um recurso ali, um capital administrativo muito gordo. Então, podem ficar criando ministérios que não. O Centrão disse, nós queremos os grandes ministérios. E com a aposta, né, online, as apostas esportivas, o Ministério do Esporte foi ali que o dinheiro, a verba vai ser direcionada, o cofre vai ficar gordinho, por isso que a Ana Moser teve que ser colocada para escanteio. Mas, enfim, é isso, Lacombe. É um governo que não foi por falta de aviso, né? Nós sabíamos muito bem o que estava pela frente, não esperávamos, no entanto, que em 10 meses todos ficariam nus dessa maneira. Leandro, então, para quem interessa o déficit público, né, para quem isso é bom,
os pobres, que o Lula vive dizendo que protege, com certeza não. E ainda tem a questão da Petrobras, mais uma vez, com uso político e sabe lá mais o que, né? Porque tentaram quebrar a Petrobras antes, não conseguiram porque não deixaram, vão tentar quebrar de novo. E aí a gente cai na mesma situação, tanto com Caixa Econômica Federal quanto com Petrobras, né? Se não fossem estatais, o problema estaria bem encaminhado para a solução completa, né, Leandro? Para o pessoal que está em casa entender, basicamente quem é maior beneficiado aí por déficits altos são os mais ricos que vão ter uma taxa de juros maior em cima das suas aplicações. Quem é prejudicado por déficits grandes, ao contrário do que disse o Lula, é justamente o mais pobre que vai ter que lidar com a inflação, com a sua perda de poder de compra, né? E obviamente que vem bolsas, né? Mas essas bolsas acabam valendo cada vez menos. Então a lógica que o Lula está apresentando é uma lógica argentina, e a gente está vendo o que aconteceu na Argentina. Mas isso não é por um erro, né? Muita gente interpreta da maneira equivocada, acreditando que esse é um erro do Lula. Não, isso é um plano. O socialismo tem como objetivo empobrecer a sociedade para facilitar o controle político, porque é mais fácil você controlar pessoas que dependem do Estado. Então, todo projeto socialista ele é um projeto de controle político, não é um projeto de divisão de recursos com os mais pobres, né, tirar dos ricos para dar para os mais pobres. Isso é apenas a propaganda. A realidade é que você vai ter sempre a pobreza maior, né, em toda a sociedade e um maior controle. Então, o que eu vejo no caso do Lula é um jogo ensaiado com o Haddad. O Lula vai lá e faz uma de bad cop, né? O policial malvado que vai falar esse tipo de coisa, que não quer saber de superávit, que vai gastar mesmo, que coloca o pobre no centro do orçamento. E o Haddad vai lá e faz as vezes do good cop, né? O policial bonzinho, que é o amigo do mercado, que vai defender então os interesses do mercado. Vejam bem, né? O sujeito que escreveu um livro chamado Em Defesa do Socialismo. Então se cria essa dinâmica em que o Lula vai lá, fala essa bobagem, isso pega mal, a gente já viu o dólar na sexta-feira subindo, né, forte, a bolsa caindo, e aí segunda-feira, terça-feira vai o Haddad dar uma entrevista dizendo que não é bem assim, que o Lula estava só querendo defender, né, o orçamento para os pobres, assim por diante. E o caminho é um caminho de destruição da economia, não é por acidente, eles querem destruir a economia, né? Esse é o objetivo, porque agora o Lula acredita que ele já tem os meios para impor essa hegemonia no poder, né? Desbarataram a Lava Jato, ele mesmo foi retirado da cadeia, alçado à presidência, ele não vê mais ameaça de acontecer, ou aconteceu, por exemplo, com a Dilma. Então ele acha que já é o momento, já está maduro o momento para acelerar o processo de destruição econômica do Brasil, como os companheiros dele fizeram na Venezuela, de maneira mais agressiva, e fizeram parcialmente na Argentina, né? O centrão que a gente conversou aqui acaba sendo, né, infelizmente ou felizmente, dependendo de como você enxerga, um certo fiel da balança. Não porque o centrão seja, né, uma força democrática, mas o centrão não acredita que um PT que venha destruir a economia brasileira para implementar um regime mais chavista, né, ou meia-bomba chavista, vai dividir o poder com esse pessoal. Vai dividir o poder com o Arthur Lira e com outros deputados, senadores, outras forças políticas que não sejam de esquerda. Então eles acabam freando esses ímpetos mais agressivos do Lula, né? Mas eu não vejo isso como uma gafe, como um erro. Eu acredito que é tudo fazendo parte aí de um plano estabelecido para destruir o país, né? Então a Folha acertou, como o Consta colocou, estão só uns 40 anos atrasados, mas eles acreditam que fazendo esse tipo de editorial eles vão levar, né, o Lula, o PT à razão, e é ser muito ingênuo acreditar, né, que esse tipo de editorial vai fazer alguma pressão em cima do Lula. Então, a dinâmica que a gente tem no Brasil política é essa: o PT querendo acelerar o plano de destruição, forças como o Centrão, parte do grande empresariado, segurando as pontas, com o objetivo de manter um mínimo, né, de sanidade econômica e não entrar num caminho argentino
ou, né, como gostaria, como sonha o PT, um caminho venezuelano. E a gente fica, então, nesse banho-maria, né? A única certeza que a gente tem é a perda das nossas liberdades políticas, porque isso interessa a todos os players. Mas, na parte da economia, há uma divergência nessas forças que sustentam o governo, e isso acaba deixando a economia em banho-maria, que é o melhor que a gente pode ter no momento, né? E a preocupação fica maior quando a gente lembra que no fim do ano que vem o Campos Neto deixa a presidência do Banco Central. Aí fica, a situação fica complicada, se já está complicada, fica complicada a 10ª potência. Lacombe, E teve mais... Diga Consta. Lacombe, não, se me permite uma síntese da fala perfeita do Leandro, que eu endosso aqui na íntegra, né? Esse centrão que eu mesmo já brinquei em palestras no passado, lá no outro governo do PT, né, que ia salvar o Brasil do destino da Venezuela, só que a turma do Dirceu também entendeu o jogo e hoje existe esse embate. Eles querem preservar a galinha dos ovos de ouro e controlar todos os ovos de ouro. O PT quer controlar logo a galinha de uma vez e não dividir com ninguém. Então, os comunistas são gulosos, para usar a expressão do Lula mesmo, né? Ambiciosos demais, e querem o controle total. Enquanto que esse centrão fisiológico representado por gente como Lira, eles não estão nem aí para o povo também não, mas eles não querem que vire Venezuela, porque isso mataria a galinha dos ovos de ouro que eles estão de olho. Isso. E só para reforçar, eles também não querem ver todo mundo na rua, como aconteceu na Dilma, né, que destruiu a economia e que vai colocar pressão para prender essa galera, né? Então, eles também não querem esse tipo de revolta popular, e então precisa manter a economia minimamente viável, né, que é o que a gente está vendo. Não tá fácil não. E nós aí perdidos, né? Porque verdadeiramente preocupado com o país e com o povo brasileiro, tá difícil de achar alguém. Realmente está difícil.